Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast semanal da Pipeline Capital, que vai ao ar todas as segundas pela manhã. A Pipeline Capital é um escritório de M&A focado em empresas tech-driven, orientadas e movidas por tecnologia. Eu sou Cadu Pedreira e hoje Álvaro Pacheco, nosso sócio e head de operações, conversa com Carlos Heisman, sócio fundador do Grupo Critéria. O Carlos possui mais de 10 anos de experiência na área administrativa e financeira e passou por diversas instituições, incluindo a Fator Corretora, Planner Corretora e a Apia Capital. Na sequência, além do Álvaro, teremos a presença dos nossos sócios Felipe Wasserman, Head de Marketing, e Paulo Sareta, Head de Transaction, para um bate-papo sobre o que o Carlos Heisman nos contou. O mercado é soberano. A percepção do cliente e a necessidade dele é o que vai ditar o futuro. Então você vai conseguir quebrar investimentos em R$10, R$20, em que qualquer um consiga comprar e por diversos canais. É difícil pensar num setor que não esteja em mudança no mundo. Carlos, bem-vindo ao Sob Controle podcast da Pipeline. Obrigado por aceitar o convite e vir aqui dividir um pouco da tua história com os nossos ouvintes. Imagina, eu que agradeço, Álvaro, agradeço o convite e espero poder contribuir um pouco para o tema de hoje. Carlos, você traz uma contribuição importante porque os outros convidados da Pipeline são pessoas que já estão num momento de carreira mais avançado e tem mais histórias para contar do que projetos para realizar. E você está num momento de crescimento, já maduro, indiscutivelmente, já com sucesso, indiscutivelmente, mas claramente com potencial de mais coisas para fazer. E nisso, já tem uma história importante sua, porque eu entendo de que no negócio atual era um negócio que era da família, que você teve a visão de uma transformação e você está vivendo o resultado dessa transformação. E a minha primeira pergunta é, você como gestor, como é que você se vê no momento anterior, onde você tinha outros membros da família junto com você, mais sêniors, no momento onde você teve a visão para fazer a virada, e agora que você já começa a ver os frutos dessa sua escolha, dessa sua visão? É interessante essa pergunta, porque tem algumas escalas que a gente tem que eu vou explicar para você. Mas a primeira é em relação a timing, né? Hoje o mundo é muito dinâmico, então a gente até brinca que um mês para a gente equivale a 12 meses para uma empresa tradicional. Tudo muda muito rápido, né? A gente tem que se adaptar, então embora a gente seja uma empresa relativamente jovem, a gente está fazendo 6 anos aí de empresa, na verdade parece que a gente está há 30 anos fazendo isso, né? E de fato o grupo familiar no qual eu nasci era o mesmo segmento, mercado financeiro, mas a empresa é outra. A empresa é outra, o estilo de gestão, os objetivos, o nosso sonho grande é bem diferente de quando a gente começou, ou pelo menos o que eu participei, que eu pude participar da história que começou há 30 anos atrás e até recentemente ela existiu e eu fui até um pouco concorrente durante os meus primeiros dois anos de vida, embora com muita ajuda, mas eram empresas de fato diferentes e a gente acabou surfando um pouco uma transformação que o mercado exigiu, né? Então não teve muito mérito nosso em enxergar isso, mas o mercado ajudou pra caramba também, né? Porque a gente veio com uma ideia de inovar, de mudar, de revolucionar um mercado que estava há 200 anos estagnado. E aí, quando a gente conseguiu acertar junto com, obviamente, a XP, foi uma avalanche. E acho que só para contextualizar, essa história que você fala, tem 30 anos, é no segmento de distribuição de títulos e de ativos, né? Não sei se a palavra correta seria uma corretora, e hoje, no caso, você está dentro do ecossistema da XP como um agente XP, mas fundamentalmente é um papel que você cumpre, é um papel de distribuir ativos. Então existem títulos, fundos, ações e o papel de advisory e de aconselhamento para investidores, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Está correto? Exato. Na verdade, o grupo ele começa em 89 como uma corretora tradicional de somente distribuição de valores imobiliários, né? O que a gente conseguiu fazer, e obviamente quem proporcionou boa parte desse movimento foi pioneiro, foi a XP,
e a gente seguiu logo atrás. Inclusive, eu estou aqui hoje muito por causa deles, né? Eu acompanhei a história deles bem no começo e eu sempre fui muito intrigado. Enquanto eu trabalhei, o pouco tempo que eu trabalhei no grupo familiar, eu realmente me espelhava muito neles, eles eram o meu benchmark. Eu olhava para o lado e falava como que eles estão conseguindo inovar tanto, trazer tanta flexibilidade para um modelo de negócio que parecia já maduro e na verdade ele estava arcaico, e como eu não consegui traduzir isso para o negócio do grupo, eu me resolvi fazer junto com eles, e a gente pegou um timing ótimo, porque eu acho que a distribuição de produtos é a ponta do iceberg, né? Hoje a gente é muito mais do que isso. A gente tem um grupo que tem 4 empresas, né? Então a gente entra muito no ramo de seguros também, em distribuições de ativos internacionais. A gente hoje é advisory de algumas empresas, a gente está virando um correspondente bancário, então a gente realmente está revolucionando o mercado financeiro de A a Z, seja de pessoas físicas a pessoas jurídicas, distribuição de produtos, conceitos de investimentos que hoje se mostraram falhos, e a gente está vivendo isso agora. Tem bastante coisa que aconteceu em tão pouco tempo. Agora eu queria dar um passo para trás. Você, como maestro dessa orquestra, que é a equipe que você coordenava de sócios, de associados, de funcionários, como é que você vê o seu amadurecimento na sua memória? Você inserido na empresa antiga, você começando um spin-off para a sua visão, e hoje você já colhendo frutos. O que você, como maestro, você percebe que você mudou? Eu acho que, na verdade, a gente está construindo ainda o maestro, né? A gente começou a empresa muito pequena. Então, eu comecei com mais 2 outros sócios e 5 pessoas no total, com basicamente recursos de friends and family, e a gente foi crescendo de forma orgânica. A gente teve, obviamente, algumas guinadas importantes, alguns eventos importantes. Então, quando a XP comprou a 1 Investimentos, a gente conseguiu se alavancar bastante. A gente teve um outro projeto que a gente conseguiu trazer uma equipe inteira de uma mesa de um grande banco, e isso acabou acelerando muito esse movimento. Mas a gente começou, que nem qualquer outra empresa pequena, tendo que fazer tudo, né? Você não era bem maestro, era tocar 5 instrumentos simultaneamente. E conforme a empresa vai ganhando corpo, você tem que aprender a abrir mão de tocar esses instrumentos, trazer outras pessoas para compor e que toquem esses instrumentos muito melhor do que você tocava. E eu gosto muito hoje de algumas definições de líder, né, que é basicamente bater suas metas através de equipe. Então é isso que hoje a gente está tentando fazer, e a gente está ainda aprendendo, até porque é um mercado novo. Esse mercado não existia há 3, 4 anos atrás na dimensão que a gente tem hoje. Só para contextualizar, hoje a gente é 7 vezes maior do que a XP há 10 anos atrás. Então, realmente é um mercado que cresceu muito rápido, que ainda nos desafia bastante, porque com a tecnologia e a competitividade que hoje existe em todos os segmentos, você tem que ser eficiente em tudo. Você não tem espaço para errar, porque o seu cliente está te comparando o tempo inteiro com concorrentes, com outras estruturas, com outros benchmarks. Então, você tem que estar à frente da curva o tempo inteiro. E eu acho que esse processo é um processo que a gente ainda executa todos os dias. A gente ainda se testa todos os dias, e conforme a empresa cresce, conforme o mercado exige de você novos desafios, você tem que aprender a surfar um pouco esses novos direcionamentos. Ou seja, a sua taxa de crescimento ano contra ano recente foi percentualmente maior do que a XP. Não dá para comparar, né? A XP, obviamente, tem volumes astronômicos. Hoje ela tem algo em torno de 500 bilhões de reais. Hoje ela é 10ª ou 9ª, se eu não me engano, empresa mais valiosa do Brasil de capital aberto. E ela tem um crescimento assustador. Ela deve crescer algo em torno... Esse ano o país deve crescer algo em torno de uns 20%, mesmo com a pandemia que a gente tem, que para o tamanho que eles têm é surreal. Mas a gente cresce 100%, 200%. Né? A gente é uma empresa relativamente jovem, então o primeiro ano não dá nem para
para dimensionar, deve ter crescido 1000%, e a gente quase que dobra ano após ano. Então você, como advisor, talvez me recomendasse mais comprar XP, comprar Critéria do que comprar XP. Eu tô comprado nas duas, não abro mão de nenhuma delas. Essa era de Covid e de você ter... Quantos associados, funcionários hoje a Critéria tem? E ela está presente em várias cidades, né? Assim, a nossa matriz é aqui em São Paulo, embora eu seja cria do Rio, né? Nasci no Rio, me mudei para São Paulo com 24 anos e foi nessa mudança que eu tomei coragem para empreender e começar o projeto do zero. E a gente acabou expandindo muito por sentir a necessidade, né? Hoje a gente faz, na verdade, para ser bem sincero, o que a gente acaba fazendo é buscando pessoas talentosas, seja lá onde elas estejam, e adaptando o nosso modelo de negócio para algumas regiões. Então, hoje a gente tem uma filial muito forte em Curitiba, uma filial muito forte no Rio, estamos presentes em Brasília, Blumenau, Maringá, Cascavel, e a gente realmente busca pessoas que queiram compartilhar o nosso sonho grande, participar dessa revolução que a gente está vendo no mercado financeiro brasileiro e eu diria até mundialmente. Eu acho que o nosso maior desafio, o nosso maior ativo são os talentos internos de dentro da casa, né? É isso que me difere de todos os meus outros concorrentes, porque os produtos são os mesmos, acho que a plataforma, as informações hoje são disponíveis para todo mundo, então o que difere uma empresa do meu segmento para outra são as pessoas, serviço 100%. Então hoje a gente não tem tanta barreira quanto à localidade, a gente tem barreira em relação à qualidade da pessoa que vai se propor a participar desse projeto com a gente. A Critéria consegue atender cidadãos que não têm o CPF, ou seja, que não têm cidadania fiscal brasileira, ou não? Esse é um limitador nesse momento? Consegue, mas não é trivial. Essa pessoa teria que ter um volume bem atípico, tá? Não seria equivalente ao nosso target de uma pessoa física normal com CPF. Mas a plataforma permite que tecnologicamente você atenda um investidor da Colômbia, por exemplo? Permite, você esbarra mais em legislação do que em tecnologia ou plataforma. Como é que você enxergava o mercado financeiro? E é óbvio que a nossa memória é sempre traiçoeira, né? Mas qual era a visão que você tinha do mercado financeiro de uma empresa que foi fundada há 30 anos atrás e de que aparentemente era uma coisa estável? Aí me vem à cabeça talvez a figura de uma pirâmide, que é uma coisa que aparentemente é muito estável, mas ela está erodindo no tempo. Então, qual era a tua visão do mercado financeiro quando você estava inserido naquele contexto? Quando você teve uma visão diferente e começou a acompanhar players como a XP nascendo, e hoje com um mercado que está absolutamente dinâmico, competitivo, com um monte de coisa acontecendo, como você falou, um dia parece um ano da quantidade de coisas que acontecem e desafios que surgem. Sua visão do mercado financeiro como um todo, desse ecossistema que a Critéria está inserida? O mercado financeiro de 30 anos atrás era um oligopólio, né? Você tinha ali 4, 5 gigantes que dominavam 100% do mercado e você acabou caindo ali em um comodismo, né? Então quem participava daquele mercado achava que ia se perpetualizar naquele modelo de negócio porque as barreiras de entrada são grandes. Para trabalhar no mercado financeiro você tem um grande ativo que é credibilidade e confiança. Então, quem já tinha aquilo imaginou que teria aquilo para o resto da vida, até o ponto de você inovar. E foi isso que aconteceu. Houve uma inovação muito forte que ninguém teve coragem, até porque não era do interesse de nenhum daqueles players da época inovar. Você tinha margens boas, você tinha uma competição relativamente baixa, dado que tinha um oligopólio, então todo cliente era obrigado a escolher 3 ou 4 instituições e não teria muita opção. O que aconteceu foi que quando você conseguiu trazer... primeiro foi muito importante a tecnologia, né? Sem a tecnologia você ia ter muita dificuldade em disseminar esse novo modelo mais competitivo. Então hoje na palma da sua mão, né, pelo celular, você consegue acessar hoje 1000 fundos diferentes, 100 bancos diferentes com uma facilidade enorme. Há 30 anos atrás você necessariamente teria que abrir conta física, ser aprovado por compliance, então era uma parte muito mais burocrática e que você tinha muito menos opção. Então você realmente estava falando ali de dinossauros gigantescos, mas com pouca propensão ou até vontade de criar qualquer modelo disruptivo, como a XP fez. Se você fosse um acionista relevante com voto em conselho,
de um grande banco brasileiro hoje, dado o cenário de ameaças e iniciativas, o que você faria como acionista desse grande banco brasileiro? Eu faria a mesma coisa que o maior banco do Brasil fez, comprar os modelos disruptivos. E foi aparentemente um dos plays mais bonitos que eu já vi, porque eu estou citando aqui a operação que o Itaú fez com a XP. Eles, se eu não me engano, compraram a XP em 2016, e não preciso me limitar à XP, tá? Você tem outras milhões de fintechs que estão atacando os bancos em todos os segmentos. Então, eu acho que a palavra-chave hoje no mercado é competitividade. Você precisa estar competitivo em todos os segmentos, na maquininha, no crédito, em operações financeiras, nos investimentos. E quem conseguiu se adaptar, e eu acho que trazer parceiros importantes para dentro do grupo, vai ter uma probabilidade maior de sobreviver a longo prazo. Porque o modelo de banco ele está sendo desafiado todos os dias, mais do que a média dos outros negócios. E como é que você vê a coexistência dos bancos tradicionais em relação às fintechs? E aí, sem nomear especificamente, estamos falando aqui conceitualmente, né? Mas fazer posições, como foi o caso do Itaú com a XP, como é o caso de que outros líderes, Bradesco, Santander e até mesmo os bancos estatais fazem aquisições para tentar complementar a oferta, mas às vezes isso pode só tentar retardar um processo, ou às vezes pode ser uma ficha de que o que eu tenho aqui eu não consigo reinventar, então eu vou começar a fazer posições em algo que é mais ágil, mas entendendo que eu, acionista, posso ter uma transferência do valor dos meus ativos. Ou seja, o meu negócio tradicional de banco de varejo físico tende a ser uma oferta menos competitiva e menos rentável, e outras ofertas de serviços financeiros tendem a crescer, e eu faço a posição como acionista. Mas um dos negócios tende a diminuir e os outros negócios tendem a aumentar. Seria mais ou menos isso? 100%. Eu acho que o modelo de banco é um modelo que deu certo durante muito tempo, né? Principalmente aqui no Brasil. Quem foi banqueiro, que teve sucesso, arrebentou de formas estratosféricas, mas esse modelo está sendo desafiado. Hoje você precisa ser mais competitivo e você vai ter que abrir a sua cabeça e mudar a forma no qual o cliente quer ser atendido. O mercado é soberano. A percepção do cliente e a necessidade dele é o que vai ditar o futuro. E para mim está muito claro como hoje o cliente prefere ser atendido de forma mais digital, ele quer mais praticidade, ele quer menos burocracia, ele quer mais serviço, ele quer menos custos, menos taxas, e esse é o futuro. Então, quem não se adaptar vai acabar virando um dinossauro. E aí, agora eu vou pedir para os seus concorrentes que estiverem nos ouvindo para desligarem, mas eu vou te fazer a pergunta de como é que você está planejando realizar esse sonho grande e estar entre as melhores e maiores dentre os seus concorrentes e no ecossistema de serviços financeiros do Brasil. Eu acho que a gente tem que continuar a fazer o que a gente veio fazendo nos últimos 6 anos. A gente conseguiu montar um modelo de negócio que, para mim, faz muito mais sentido do que os modelos de negócios tradicionais, no qual as pessoas podem, sim, ser sócias, elas podem crescer dentro da empresa, que elas tenham mais liberdade, que elas encarem o trabalho dela como parte da vida orgânica dela, não simplesmente uma tarefa, um afazer, mas que ela tenha o mesmo engajamento que ela tem quando ela está com a família, que ela consiga compartilhar isso de uma forma muito mais natural do que as empresas tinham há 50 anos atrás. Então, quando você consegue unir um sonho alinhado, todo mundo tem que acreditar nisso. Não basta só falar, a gente tem que no dia a dia ter essa convicção. E eu sinto que a gente, de forma de equipe, eu estou falando aqui por 110 pessoas, todo mundo é apaixonado pela empresa, todo mundo é apaixonado pelo nosso modelo de negócio, todo mundo é apaixonado pelo que a gente faz. Isso, de fato, não é simplesmente uma maneira de a gente ser remunerado e a gente conseguir pagar nossas contas. Isso aqui faz parte de quem a gente é. Então, esse é o primeiro passo para a gente conseguir atingir as metas de longo prazo. E o segundo é você conseguir compartilhar isso. A gente, no começo de vida, é muito duro você conseguir montar uma empresa pequena que ela necessariamente tem que ter escala. A gente teve ali, durante algum tempo, se a gente
uma discussão interna se a gente ia querer ser uma boutique e a gente queria atender poucos clientes de uma forma excepcional, ou se a gente queria ser uma empresa de grande porte, no qual você pudesse atender mais pessoas e entregar uma experiência melhor para um universo maior de pessoas. E quando a gente tomou a decisão de comprar esse sonho grande, a gente teve que abdicar de muitas coisas nesse meio do caminho. Abdicamos de muito sono, abdicamos de muita vida pessoal nesse começo, e abdicamos muito também em termos de remuneração pessoal. A gente ainda, até hoje, reinveste quase 70% de tudo que a gente produz. Então, a gente, no começo de vida, você fazer isso não é uma decisão trivial, e é uma decisão que poucos escolhem, e faz sentido poucos escolherem, porque você tem muitos desafios e você tem muitas penalidades por tomar esse tipo de decisão. É uma visão de investidor na própria empresa. Sem dúvida nenhuma. Esse conceito é muito bonito falado, mas na prática, quem passou pelo Covid sabe quanto foi difícil manter suas posições, e principalmente os conceitos mais simples de rebalanceamento de carteira, de considerar crise e oportunidades. Eu vi pouquíssimos, de fato, terem coragem de fazer o que a gente sabe o que deveria ter sido feito. Então, você pegar qualquer manual e você ler ele, você vai olhar como se faz um bom planejamento, seja empresarial, seja de finanças pessoais, mas a execução é a chave do negócio. Não adianta você ter informação, porque a informação hoje todo mundo tem, de forma simples, fácil. Hoje a gente está compartilhando aqui o nosso podcast com algumas pessoas que podem estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento elas podem ter acesso a essa informação gratuita, mas a execução é a chave do negócio. Então, a gente está até em um mundo que exige mais execução do que informação. Se você puder compartilhar os números de ativos sob gestão e tamanho de pessoas na equipe, dos 3 pontos, da empresa familiar, ou talvez dos 2 pontos, da empresa familiar, quando você teve a visão e ter um caminho diferente, e da Critéria hoje. Quanto sob gestão existia, quantas pessoas eram, e quanto sob gestão existe hoje? Não sei se você pode compartilhar esses números. E quantas pessoas são? Posso, não tem problema nenhum. Eu só estou dando uma risada porque, de fato, esse é um número que eu ainda não consegui bater, né? Eu tenho uma das minhas maiores metas, eu ter a consciência que eu estou em um mercado que me deu mais subsídio do que o meu grupo familiar. Então, eu tenho essa pressão interna falando, eu preciso ser muito maior. Eu tive mais oportunidade, eu tive mais parceiros, eu tive mais recursos, então eu tenho que ser maior do que eles foram. Mas eles foram grandes, então eu estou falando que eles em 2001, 2002, eles deviam ter algo próximo a 4 bilhões de reais sob custódia, que se a gente jogar aí um CDI, isso deve ter triplicado mais ou menos, então estou falando de 12 bilhões de reais, e hoje a gente está se aproximando a 4 bilhões de reais de custódia, então a gente ainda está para trás e o CDI dele está jogando a favor, mas a gente realmente tem um crescimento exponencial, então a gente acredita que no médio e curto prazo a gente vai superar eles. Então, a tua recomendação como investidor, como advisor, é de comprar mais Critéria e fazer um hold de XP? Eu sou comprado nos dois, como eu disse, não só pelos números e pela eficiência e capacidade das empresas, que eu acredito bastante, mas pelo lado emocional. Eu sou apaixonado pelo que a gente construiu, sou apaixonado pelo que a XP conseguiu me proporcionar e pelo que eles fizeram. A história, eu acho que não tem como não encantar todo mundo, independente de quem seja. Então, eu como advisory seria long nos dois para os próximos 50 anos. Carlos, parabéns pela sua história. Eu acho que aqui no Sob Controle a gente vai voltar a conversar daqui a alguns anos e vamos acompanhar a realização do seu sonho grande, fatias dessa realização do seu sonho grande. Parabéns a você e a Critéria e obrigado por participar do programa aqui conosco. Imagina, eu que agradeço o convite, uma honra participar desse programa que é pautado por pessoas que eu admiro e tenho um carinho enorme. Obrigado, Carlos. Agora vamos conversar com os demais sócios da Pipeline, o que a gente tem para contribuir para essa conversa. E acho que o Carlos traz, abrindo já a conversa, temas interessantes, porque
Primeiro, é difícil pensar num setor que não esteja em mudança no mundo. Talvez serviços financeiros, a bancarização em países como o Brasil é um aspecto bastante relevante. A gente tem a XP, que é uma empresa emblemática para o ecossistema financeiro brasileiro, mas a gente tem também a referência em Magalu de como a geração seguinte liderou uma virada importante e virtuosa da empresa, e eu acho que o Carlos, no grupo familiar dele, com mudanças internas e externas. Muitas vezes a gente fala de transformação digital, a gente esquece que tem transformações mais profundas, que cada um dos empresários é confrontado e tem que ter a coragem de fazer escolhas que nem sempre dão certo. E acho que a gente aqui teve um caso de escolhas que deram certo. Eu acho que a relevância da XP e dos agentes XP é muito grande, né, nesse novo cenário. A gente estava acostumado com um cenário de bancos que te empurravam os piores serviços porque era bom para eles, né? E aí, quando vem uma XP e te oferece um leque de oportunidades de investimento com recomendações, mostrando o resultado e querendo que você ganhe também, né? Não o caso dos bancos antigamente te vendiam PIC, Previdência, que eram bom para eles, né? Formas de captação baratas. Então, acho que a principal contribuição da XP e de todas essas novas corretoras que vieram foi justamente isso, a democratização dos investimentos e querer realmente que você faça os investimentos de acordo com o seu perfil. A gente, inclusive, tem um cliente na nossa carteira que é um cliente super disruptivo. A gente imagina que vai dar super certo. Em breve, eles vão estar disponíveis aí para todo mundo, que é a Divi, e que vai vai democratizar ainda mais os investimentos, principalmente investimentos da nova economia, como youtubers, gamers, etc. Então, você vai conseguir quebrar investimentos em R$10, R$20, em que qualquer um consiga comprar e por diversos canais, né, de compra. Então, eu acho que a relevância e a contribuição de XP foi enorme nesses últimos tempos. Acho muito interessante isso que você falou, Sareta. Eu estava pensando aqui, ouvindo tudo que você, o Álvaro, todo mundo comentou aqui. Coisa interessante é ver os momentos, né? O nascimento da XP ocorre também numa época que os juros no Brasil começam a cair e as pessoas percebem que investir no Brasil começou a ficar um pouco mais complicado e você tem que variar um pouco mais. Antigamente, qualquer renda fixa, você ganhava muito dinheiro e aí os bancos não precisavam se esforçar, ninguém precisava se esforçar. E agora, a entrada da XP e a entrada de todos esses também acontece no mesmo tempo, além de uma internacionalização, que agora é fácil, né, investir fora do Brasil, antes era muito difícil, vem também com essa necessidade de procurar caminhos para conseguir fazer seu dinheiro render. Mas é interessante esse negócio de tecnologia e mudança. Até fora essa parte de juros, a gente participou de muitas mudanças e muitas virão. Há pouco tempo atrás teve briga de maquininha e parecia que a preocupação dos bancos era quem ia ganhar com a melhor maquininha. Aí depois já teve briga de questão de investimento e depois chegou a XP, que na verdade a parte do autônomo fez muita diferença e abriu o mercado de modo interessante. E tem muita coisa que a gente nem imagina que vai acontecer no tempo, né? Tem clientes na casa de biometria facial, mas por que não que você não precisa de nada físico para fazer um pagamento? Hoje em dia, você já não precisa, né? Se você pega um Uber ou compra no Rappi, você não toca na sua carteira, né? Você compra pelo celular e acabou, você não toca no dinheiro. Mas daqui a pouco você não precisa nem tocar no celular para pagar, você pode pagar com o seu próprio rosto. Pode ser disruptivo, mas essas coisas acontecem numa velocidade tão rápida que a gente nem percebe que elas aconteceram, né? E é isso, né? Hoje, em pleno ano de epidemia, batemos os recordes brasileiros de pessoas físicas na Bolsa de Valores, né? E isso tudo mostra toda a história que a gente ouviu aqui hoje. Felipe, você traz um ângulo interessante e acho que levantando o que o Sareta falou, amanhã nunca foi igual a ontem, né? E a gente é ilusão disso. E nesse momento agora de internet, de C19 e tudo mais, isso só se confirma. E quando você fala de CPFs entrando, me ocorre também da atuação da pipeline, de como, com a taxa de juros baixa, aumenta o apetite a risco e, portanto, mais pessoas físicas e até jurídicas com apetite de fazer investimentos em empresas e não em títulos bancários, títulos de mercado. E nós estamos vendo isso na pipeline, o quanto a gente está vendo essa oportunidade de empreendedores que estão seguindo em frente e investidores que querem investir nesses empreendedores, que também a gente fala do ecossistema de investimento. E nós aqui na Pipeline estamos vivendo isso.
Então, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa divertida e interessante para acontecer por aí, e acho que a Pipeline vai participar disso também, oferecendo opções de investimento para o mercado. Esse foi mais um episódio do Sob Controle, o podcast da Pipeline Capital. Esperamos os áudios de vocês com os comentários e sugestões através do nosso WhatsApp, 11 5199 0880. Para seguir a Pipeline Capital no LinkedIn, você já sabe, linkedin.com/company/Pipeline Capital. No próximo e último episódio da segunda temporada do Sob Controle, que vai ao ar na próxima segunda pela manhã, Álvaro Pacheco conversa com o empresário Pedro Reis, CEO da Wunderman Thompson Brasil. Te espero lá! Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, edição e sound design de Luiz Felipe Lamusse e trilha e identidade sonora de Frederico Eliodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob Controle é mais um podcast Audioria. Vocês viram que o Sareta tá mandando bem, né? O Sareta tá se revelando. Pipeline vai transformar o Sareta em celebrity.